Sabe quando a gente bate o olho numa foto e na hora reconhece um gato? Para nós é algo, puf, instantâneo. Mas como é que um computador aprende a fazer a mesma coisa? O que parece super simples para o nosso cérebro é, na verdade, um dos maiores desafios da tecnologia. E é justamente essa jornada que a gente vai desvendar agora. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que exatamente torna a visão tão natural para a gente e tão artificialmente difícil para uma máquina? Para responder isso, primeiro a gente precisa entender como um computador enxerga o mundo. Para a gente entender o tamanho do desafio, a gente precisa tentar ver o mundo através dos olhos de um computador. E olha, já vou adiantando, o que ele vê não tem absolutamente nada a ver com a nossa realidade. Quando a gente olha para uma foto, a gente vê um gato. Fofinho, com sono, seja o que for. Já o computador, ele vê uma planilha gigante de números. Cada número representa só o valor da cor de um único pontinho, um pixel. Para a máquina, não existe gato ali, sabe? Só um monte de dados brutos. E essa diferença absurda é o que os pesquisadores da área chamam de lacuna semântica. É exatamente isso, um abismo entre os dados dos pixels que a máquina recebe e o conceito, o significado que a gente entende na hora. A tarefa toda é construir uma ponte sobre essa lacuna. E essa ponte precisa ser muito, mas muito resistente, porque o mundo real é caótico. O mesmo objeto pode ser visto de vários ângulos, com mais ou menos luz, meio deformado ou até parcialmente escondido atrás de alguma coisa. Um algoritmo precisa ser capaz de lidar com tudo isso, de uma vez só. O desafio é realmente gigantesco. Então, como é que a gente começa a ensinar uma máquina? Bom, a primeira abordagem é surpreendentemente simples, quase como um jogo da memória. É uma abordagem totalmente baseada nos dados, onde, em vez de escrever regras, a gente deixa os próprios dados ensinarem o caminho. É aqui que entra o classificador do vizinho mais próximo, ou nearest neighbor. A lógica é a seguinte: em vez de tentar descrever o que é um gato com um monte de regras, vamos só mostrar para o computador milhares de fotos e dizer: olha, isso aqui são gatos. A máquina aprende puramente pelos exemplos. E o funcionamento dele chega a ser bobo de tão simples. Na fase de treinamento, a única coisa que o algoritmo faz é memorizar. Ele guarda cada uma das imagens de treino com o seu rótulo. E só. Depois, para classificar uma imagem nova, ele compara essa imagem com todas as que ele memorizou, encontra a mais parecida e simplesmente copia o rótulo dela. Parece uma ideia boa, né? Simples e direta. Mas na prática, essa abordagem de memória pura tem umas falhas bem críticas que acabam tornando ela inviável para o mundo real. O principal problema é a velocidade. O treinamento é instantâneo, claro, é só guardar os dados, mas a previsão é terrivelmente lenta. Imagina só ter que comparar uma foto nova com milhões de outras imagens no banco de dados toda vez que quiser uma resposta. É o exato oposto do que a gente precisa. A gente quer um treino que até pode ser lento, mas uma previsão que seja rápida e eficiente. Mas o problema é mais profundo do que só velocidade. A questão fundamental é que a maneira como o computador mede o que é semelhante, comparando pixel a pixel, simplesmente não funciona. Essa tal de distância de pixels não reflete de verdade o que nós humanos consideramos parecido. E aqui tem um exemplo que mata a questão. Pensa nisso. Temos a foto original de uma pessoa. Agora imagina 3 versões alteradas. Uma com a imagem deslocada um pouquinho para o lado, outra com um tom meio azulado e uma terceira com um quadrado preto tampando a boca. Para a gente, são 3 alterações totalmente diferentes, mas para o computador, a distância numérica dos pixels para a foto original é exatamente a mesma nos 3 casos. Isso prova que a matemática dos pixels não consegue entender o significado visual das coisas. Ok, então memorizar tudo não deu certo. E se, em vez de comparar com todas as imagens, a gente conseguisse criar um tipo de resumo visual, um modelo, um template para cada categoria de objeto? Essa é exatamente a ideia por trás do classificador linear. É um modelo que a gente chama de paramétrico, que basicamente resume todo o conhecimento do treinamento em um pequeno conjunto de parâmetros ou pesos. Em vez de carregar milhões de imagens, a gente carrega só esses pesos. Matematicamente, a função é até simples. De forma geral, ela calcula uma pontuação para cada classe multiplicando os pixels da imagem de entrada pelos pesos que foram aprendidos. A classe que tiver a maior pontuação vence. Cada linha de pesos ali na matriz W funciona como um template para uma classe. Mas o que esses modelos realmente aprendem? O resultado é fascinante. O template de avião vira uma mancha azulada, porque, aviões costumam estar no céu. O de carro é uma forma meio vermelha, a média de vários carros,
E o mais bizarro de todos, o modelo de cavalo. Ele tem a grama verde embaixo, o que faz sentido, mas ele parece ter duas cabeças. Por que duas cabeças? É porque o classificador tenta criar uma média de todos os cavalos que ele viu, alguns virados para a esquerda, outros para a direita. Como ele só pode ter um único modelo, ele acaba criando essa imagem fantasmagórica. Então o ponto crucial é esse: um classificador linear é limitado a aprender só um template por categoria, e isso não é nem de perto o suficiente para a variedade do mundo real. Certo, então a gente saiu da memorização pura e chegou nesses modelos. Foi um grande avanço, mas a imagem do cavalo de duas cabeças deixa claro que a gente ainda não chegou lá. Então, qual é o próximo passo? A próxima grande pergunta é justamente essa. Se a gente vai usar templates, como podemos ter certeza de que estamos criando o melhor template possível? Como a gente encontra o conjunto de pesos perfeito? A resposta está em duas ideias muito poderosas. Primeiro, uma função de perda, que é basicamente uma forma de medir o tamanho do erro do nosso modelo. E segundo, a otimização, que é um processo para ir ajustando os pesos, pouco a pouco, para diminuir esse erro cada vez mais. É como esculpir o modelo perfeito. E são justamente esses dois conceitos que abrem as portas não só para modelos melhores, mas para as redes neurais e o deep learning. É a passagem da simples tentativa e erro para a verdadeira aprendizagem. E é aqui que a jornada para ensinar um computador a ver de verdade finalmente começa.